Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso Deus amado em quem nós confiamos, de quem nós dependemos, que é o nosso Senhor e Salvador amado, que é o Espírito Santo querido, que tem sido nosso ajudador, nosso consolador na tristeza, na dor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque, Senhor, misericórdias novas foram derramadas sobre a nossa vida. Louvado e exaltado seja o teu nome. Bendito é o teu nome para todo sempre, Senhor. Ó Deus, nós queremos depositar em ti toda a nossa confiança, toda a nossa alegria. Senhor, ó Deus, porque tu tens sido aquele que tem nos sustentado, tem sido aquele que tem nos ajudado. O Senhor é o nosso Deus amado, em quem nós confiamos, Senhor, de quem nós dependemos em todo o tempo. Louvado seja o teu nome. Pai, nós queremos colocar em oração, Senhor, a vida do Isaías, a irmã Genir, todos que entrarem nessa live, Senhor, que sejam visitados pelo teu Espírito, que sejam renovados na força, na unção, no poder, Pai. Também quero te pedir pela saúde da Benê, da Emilianinha, Senhor. Ó Deus, a tua provisão pela vida da Lu, Senhor, ó Deus, todos que precisam de uma intervenção nesta tarde, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da Benê, Senhor. Restaura, Senhor, aquela cirurgia. Dá forças na perna dela, como o Senhor deu força, Senhor. Ó Deus, para o paralítico, ó Deus, e ele foi restaurado, ele recebeu forças para carregar a cama. Jesus, nós te pedimos pela Emilianinha, livra ela, Senhor, dessa depressão, traz motivos, Senhor, ó Deus, para ela viver, Senhor, traz motivos para ela, Senhor, se alegrar, ó Pai, a Lu também, Senhor, que tem pedido, Senhor, tanto, ó Deus, ó Senhor, socorro, porque ela tem criança, Senhor, e não tem recursos. Ó Pai, visita a Lu, levanta pessoas. O Senhor pode levantar algum empresário para ajudá-la. Senhor, tem misericórdia dessa mulher, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, entra com teu socorro na vida da Marli, minha cunhada. Cobre ela com teu sangue. Entra, Senhor, nas causas da justiça, batendo martelo em favor do teu povo. Abençoa a vida, a saúde do Joaquim, abençoa a Gia, a Jaque, o Júnior, Senhor, ó Deus, a sua esposa, cuida dessa família também, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor, nós confiamos na tua intervenção sobrenatural, nós confiamos, Senhor, ó Deus, nos teus cuidados, porque o Senhor é o nosso pastor e nós declaramos que nada vai faltar nessas vidas, Pai. Coloca propósitos, coloca esperança no coração, Senhor, coloca alegria, enche Espírito Santo dessas vidas de propósitos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ó Deus, que toda obra de macumbaria, de bruxaria, todo mal olhado, oração contrária, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um, ó Deus, reveste, Senhor, ó Deus, de toda a armadura espiritual, guarda a mente, Senhor, o entendimento, ó Pai, Senhor, ó Deus, de pensamentos malignos, ó Deus, de sentimentos, Senhor, ó Deus, de emoções erradas, Senhor, cobre com teu sangue, ó Deus, coloca, Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai, em nome de Jesus, abençoa sobremaneira, visita também o Isaías, neutraliza, Senhor, toda ação, ó Deus, da quimioterapia, dá uma injeção dos altos céus, como o Senhor deu um pão para Elias, que sustentou ele 40 dias, Senhor. Ó Deus, dá, Senhor, desse pão do céu, dá desse remédio do céu, prolonga a vida dele com saúde. Abençoa também a irmã Genir, que tem sido fiel nas orações, na concordância, tem estado comigo na tua obra. Senhor, não importa que nós estamos longe, mas o Senhor vê o nosso coração. Ó Pai, abençoa. Senhor, eu vejo nela uma mulher que busca o Senhor de coração, que quer se dispor, muitas vezes não tem condições,
para sair e pregar o evangelho, mas se dispõe como ela pode. Eu vejo esse coração disponível. Abençoa a tua serva, levanta mesmo ela como intercessora. Ó Pai, todas as pessoas que nós citamos aqui, que nós possamos estar acompanhando em oração, porque o Senhor, ó Deus, retribui tudo que nós fazemos, ainda que seja um copo de água que nós damos para um pequenino, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vida que entrar nessa live, que precisa de uma intervenção, que está precisando de um socorro sobrenatural, que precisa da intervenção do teu nome, que é já. Senhor, muitas vezes nós precisamos já de um socorro, de uma solução. O Senhor é o ajudador daquele que não tem quem o ajude. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, na tribulação, pelo que não nos deixa temer nada, Senhor, mas que a nossa confiança esteja colocada em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, não são os problemas, não são as dificuldades que vão nos dobrar, mas nós nos dobramos em adoração diante de Ti, porque Tu és digno, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o nosso Deus, a rocha onde estão firmados os nossos pés. Nós Te amamos, Senhor. Ajuda cada um, ajuda a Loredana. Senhor, eu abençoo, Senhor, ó Deus, a loja deles, Senhor. Ó Deus, que eles vendam computadores, Pai, porque é o sustento da família. Socorre essa família, que é bênção na minha vida. Senhor, que eles são abençoadores, ó Pai. Senhor, eles não olham para quem, mas eles são abençoadores, eles são ajudadores, eles repartem o que eles têm. E o Senhor fala que aquele que tem se dará mais ainda. E eles têm um coração abençoador. Ajuda-os, Pai. Abre, Senhor, uma venda excepcional, porque eles pagam um aluguel muito grande. Senhor, pessoas que pagam aluguel, pessoas que estão com dívida, Senhor, socorre, entra em favor dessas vidas. Senhor, seu socorro bem presente, seu ajudador. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que estão enfermos também, Pai. Aplica o teu sangue precioso em cada vida, Senhor, em cada coração, que haja manifestação de saúde, de cura, da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Abençoa, levanta, Emilianinha, o Senhor te diz, levanta, porque o Senhor está contigo. Que, Senhor, ó Deus, a esperança não seja frustrada. Traz alegria ao coração da tua serva, Senhor. Levanta ela para pregar o evangelho, para interceder. Porque quando nós oramos pelos outros, quando Jó orava pelos seus amigos, ele foi curado. Senhor, levanta a Emilianinha dessa cama com poder, porque ela é uma mulher valorosa, uma princesa do Senhor. Levanta em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Nós profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, ó Deus, nesta nação com poder. Restaura a nossa nação, Senhor. Restaura, Senhor, a vida, Senhor, econômica do Brasil. Restaura, Senhor, ó Deus, de norte a sul, de leste a oeste. Levanta o Brasil, Pai, como o maior país evangélico. Senhor, nós chamamos dos quatro cantos da terra o avivamento de uma igreja forte, de uma igreja ativa, porque o povo que conhece o Senhor fará proezas. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua saída será como a da alva da manhã. Porque, Senhor, ó Deus, Senhor, o Senhor nos comissionou a fazer obras maiores do que o Senhor. E o Senhor sabe que para fazermos obras maiores, nós precisamos dessa dinamite do Espírito Santo, desse poder sobrenatural. Então vem, Senhor, com línguas de fogo, com vento veemente dos quatro cantos, nós chamamos, aviva a tua obra no meio dos anos, recantaralaia, haralabaia, cheias tuia labás. Nós chamamos o avivamento na terra. Nós chamamos uma igreja forte, ativa, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. Abençoa nações que estão em guerra.
O Senhor, ó Deus, faz cessar a guerra até os confins da terra. O Senhor queima os carros no fogo. O Senhor apaga as flechas inflamadas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz a tua obra, glorifica o teu nome na nossa vida, na nossa casa. Senhor, entregamos toda a nossa família aos teus cuidados paternais, cobre-os com teu sangue. Senhor, se houver algum laço do passarinheiro, alguma, Senhor, cilada, se houver, Senhor, alguma artimanha do maligno, seja desligada, destruída agora. Nós abençoamos a nossa família, declaramos que não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação, são herança nossa dada pelo Senhor, que eles sejam guardados debaixo das tuas asas. Senhor, que o Senhor converta o coração deles ao teu coração. Tira dos vícios, tira, Senhor, ó Deus, da dureza de coração, coloca um coração de carne que te conheça, que te reconheça, que te ame, que te sirva, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmã Geni, querida, paz do Senhor. Estamos na obra, né, irmã? Ligando em concordância e vamos ver a resposta dessa oração, amém? Glória a Deus, né? Então, ontem nós falamos no Salmo 92:12 que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, né? Então, eu fui pesquisar mais. Então, nós vimos, né, que o justo florescerá como a palmeira. Existem muitas espécies de palmeiras, né? E essa palmeira, ela floresce. Tem umas que acho que não florescem. Essa floresce, ela tem um líquido no meio do corpo dela e ela só floresce quando esse líquido sobe para o alto da palmeira. Então, o que acontece? Deus manda um vento e ela se dobra para cá e para lá, né? E conforme ela se dobra, o líquido sobe, né? Ele sobe e aí ela floresce e frutifica, né? Que a unção do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, né? Para nos fazer florescer, porque o Senhor compara o justo com a palmeira, né? Ele fala que ela florescerá como a palmeira. Então, quando vem problemas, nós nos dobramos em oração e nós estamos cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo enche de unção a nossa vida toda e aí nós vamos florescer e frutificar para a glória do nosso Deus, né? E ele crescerá como o cedro do Líbano. Hoje eu fui pesquisar como é que o cedro do Líbano cresce, né? O cedro possui beleza, perfume e força. Sua madeira é perfumada. A madeira do cedro é perfumada. Olha que lindo, né? Então, nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Então, evoca longevidade e prosperidade, né? Que a nossa vida seja prolongada e que as nossas mãos sejam abençoadas com prosperidade, amém? Porque o Senhor falou que nós vamos crescer como o cedro. E como é que o cedro cresce, né? E ele não depende de chuva, ele é utilizado para mumificar os mortos, né? Então, nós somos aqueles que fomos chamados para chamar os mortos à vida. Nós temos uma mensagem de vida no nosso coração, né, meu Genir? Para falar para aqueles que estão mortos espiritualmente, né? Não depende da chuva, sabe? Porque as suas raízes são tão profundas, né? A raiz do cedro vai afundando, afundando. Você planta um cedro, ele é pequenininha, mudinha, muito tempo lá na raiz, a raiz vai aprofundando, vai criando força, né? Vai crescendo devagar, né? Só que assim, a raiz cresce rápido, mas em cima, o cedro, ele cresce muito devagar, né? Ele cresce devagarzinho porque o cedro tem a sabedoria de Deus, ele está empenhado em crescer muito nas raízes, porque quer vendaval, tempestade, não vai conseguir derrubar ele, né? Então, suas raízes são muito profundas e buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Olha que interessante, né? Ele cresce devagar, né?
cresce muito tempo embaixo da terra, mas aí em cima, que plantinha minúscula, que plantinha insignificante perto das outras, né? Mas sabe o que acontece? Depois a altura dele é de 40 metros, é de altura de um prédio, né? E a largura, 14 metros de diâmetro. Então, faz parte da bandeira do Líbano, o cedro, né? Então, um ano cresce pouco, mas as raízes crescem muito. O cedro tem sabedoria de Deus, né? Ele foca em crescer em profundidade, né? Mais as raízes do que crescer para cima, né? E quando ele encontra pedra embaixo da terra, sabe o que ele faz? Ele abraça a pedra, né? A raiz abraça, o que transforma o empecilho em uma base mais firmada, né? Mais firme ainda. Então, pode ser, as pessoas podem pensar, a pedra é um empecilho para a raiz do cedro, é coisa nenhuma. Ele se enrola todinho naquela raiz e fica mais firme ainda. Então ele transforma o empecilho em firmeza, que todo empecilho da sua vida, muito boa tarde, irmã Ruth, querida, você transforma em firmeza para as suas raízes, que você se firme mais ainda na rocha que é Jesus Cristo, que esses empecilhos não impeçam a sua vida de crescer, de ser fortalecida e formada, amém? Então, nós temos que focar em firmar uma raiz sólida na rocha que é Jesus, né? Então, Deus vai recuperar o tempo, e quando as árvores, né? Enquanto as árvores estão crescendo para cima, o cedro está crescendo embaixo, e depois sabe o que acontece? Ele supera todas aquelas árvores em beleza, em majestade, né? Em formosura, tem perfume. Olha que lindo que é o cedro. E Deus me compara ao cedro do Líbano, né? Nós vamos ser como as palmeiras, nós vamos florescer, nós vamos ser como o cedro, né? Nós vamos crescer muito na raiz, ainda que acha que você é uma pessoa insignificante, pequena, mas a hora que verem o teu crescimento para cima, vão se assustar, porque o cedro passa todas as árvores da floresta, né, do lugar onde ele está. Ele cresce 40 metros para cima, depois segura esse cedro, né? Glória a Deus. Hoje eu vou contar outra historinha, eu sou cheia de historinha, né, irmã? Então o homem começou a andar pela praia, e ele achou um saco de pedras. Aí ele estava andando pela praia, jogou uma no mar, falou assim, eu não tenho casa, andou murmurando, né? Aí daqui a pouco ele jogou outra pedra, falou, eu não tenho alegria, não tenho um amor, né? Não tenho felicidade. Daqui a pouco ele andou mais um pouco, jogou outra pedra, falou, eu não estou nem empregado, não tenho nada nessa vida, né? Aí ele encontrou um pescador, e o pescador estava sorrindo, né? Trazendo a rede com pouquinhos peixes, mas todo feliz, sorrindo, né? Aí o pescador começou a conversar com ele, falou, o que você tem aí nesse saco, né? Aí ele falou, tenho pedra, tô jogando no mar aqui que eu tô desgostoso, tava só murmurando, né? Aí o pescador olhou, arregalou um olhão, falou, são pedras preciosas. Né? Então o que acontece? Ele estava jogando, né, pedras preciosas no mar. Aí ele falou, cuida bem dessas que sobraram aí, né? Cuida, porque elas vão mudar a sua vida. Né? Ele não sabia o que ele tinha de precioso, o que ele tinha encontrado de precioso naquele saco, né? Então elas vão trazer alegria para você, né? Vão trazer, você vai poder comprar sua casa, né? Vai poder manter, vai poder até ter uma família depois que tiver a casa, né? Então nós temos que cuidar bem do que nós temos, né? Porque são preciosidades que nos foram entregues pelo Senhor, amém? E ainda que às vezes a gente não enxergue, né? O valor do que nós temos, né? Mas que o Senhor abra os nossos olhos para nós enxergarmos que tudo que nós temos, a saúde, a vida, a família, é tudo precioso, amém? São pedras preciosas que o Senhor depositou na nossa mão, amém? Então, agora vamos para a palavra, né? Atos 16, do 17 em diante, amém? O louvor e a adoração libertam, né?
Glória a Deus, né? A história de Paulo e Silas que nós já conhecemos, mas hoje eu estava orando, né? Falei, Senhor, eu sempre oro e falo, Senhor, me dá uma palavra para hoje. O Senhor falou assim comigo, o louvor quebra as cadeias, né? E a adoração abre portas, amém? Quando nós adoramos o nosso Deus, nós fazemos um trono para que Ele habite no lugar que nós estamos, né? Então, o nosso Deus não são os problemas, nós não vamos ajoelhar diante dos problemas, né? Nós não vamos adorar os problemas, mas nós vamos adorar ao Senhor, que Ele é o nosso Deus, Deus do impossível, maior do que qualquer problema, amém? Então aconteceu que, Atos 16. Indo eles à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, né? O evangelho perturba, a luz perturba, né? E nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, né? E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e adoravam o Deus do impossível, né? Então, e os outros presos os escutavam, e de repente, Deus é Deus do de repente, né? Sobreveio um tão grande terremoto, né? Que os alicerces do cárcere se moveram, mas não caíram, né? E logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, né? E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal nenhum, que todos nós estamos aqui, né? Aleluia. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né, irmã Genira? A gente ouviu várias vezes, mas Deus sempre tem um alerta na nossa vida, né? Então, nosso Deus não são os problemas, né? Então, nós não vamos nos prostrar diante dos problemas, mas nós vamos nos prostrar e adorar aquele que pode resolver, né? Na angústia, na tribulação, nós precisamos adorar o Senhor, tirar os olhos da dor, da situação, né? Então, quando nós precisamos de uma intervenção sobrenatural, o nome do nosso Deus é Já, né? Como é que nós reagimos diante das injustiças? Paulo e Silas estavam indo para a oração, né? Enquanto essa moça que era possessa de espíritos, né? De demônios, né, de adivinhação, porque o diabo imita as coisas de Deus. Nós temos espírito de revelação, mas não vem de nós, é quando Deus revela, né? Mas ela tinha um espírito de adivinhação, porque o demônio, ele imita os dons de Deus, né? Então, quando o propósito supera a dor, quando nós temos o propósito de adorar, de servir ao Senhor, não importa o que nós estejamos passando,
tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? Então ela vai atrás de Paulo e Silas e vai gritando, né? Esses homens que vos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, ele não se iludiu pelo elogio, né? Porque tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, é dele, por ele e para ele, né? E se ele não nos der revelação, nós não enxergamos nada, né? Porque ele é a nossa luz. Aí o que acontecia? Eles estavam indo para a oração, fazendo a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Eles expulsaram, né? Aí eles expulsaram porque essa mulher falava, esses homens vos anunciam um caminho. E Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Não existe outro caminho. E Paulo ficou perturbado, né? Porque quando a gente está perto de uma pessoa que tem espírito maligno, né? A gente sente no nosso espírito a perturbação. Deus dá discernimento. E aí eles expulsaram, né, esse espírito de adivinhação, e esses senhores que tinham muito lucro se revoltaram contra Paulo e Silas, né? Mandaram chicoteá-los, né? E rasgaram as vestes deles e falaram assim, lancem eles nas prisões interiores. Eram prisões onde tinha muitas portas para chegar. Essa prisão ficava embaixo do trono do rei, né, dos reis lá. E era um lugar sujo, fedido. E Paulo e Silas, né, eles estavam presos, né? Foram presos por grilhões, estavam lá naquele lugar fedido, né? Conversando, acho que as horas iam passando. E o que aconteceu, né? Eles estavam adorando, estavam louvando, né? Quem está cheio do Espírito Santo incomoda as trevas, né? Quanto mais nós fazemos a obra, o inimigo tenta parar, tenta impedir, e eles podiam estar pensando assim, nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos, né, fazendo a vontade do Senhor, pregando a palavra, porque Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, e eles estavam expulsando, pregando a palavra, e de repente, né, foram perseguidos, foram chicoteados. Muito boa tarde, Alessandra, bem-vinda, querida, né? Foram chicoteados, foram humilhados, né? Porque rasgaram a roupa deles, bateram deles, mas o propósito na vida deles era maior do que a dor, amém? Então, o que acontece? Eles sofreram tudo isso, né? Infelizmente acontece, né? Mas que nós possamos ser sempre fiéis ao Senhor, porque nem todos vão entender, nem todos têm luz para enxergar, né? Então, existe perseguição mesmo. O que aconteceu? O propósito era maior do que a dor. Imagina a dor nas costas, né? Eles davam 39 chicotadas. Então, o que aconteceu? Perto da meia-noite, acho que eles não conseguiam dormir. Paulo, não consigo dormir. Silas, eu também não. Vamos fazer uma coisa, vamos adorar, né? E começaram a cantar e adorar. E os presos os escutavam, né? Então, o que aconteceu? Quando eles adoravam, eles louvavam, eles estavam fazendo um trono para Jesus ir lá escutar o louvor e adoração, que mesmo em meio à dor, quando nós adoramos em meio à dor, o louvor se transforma em adoração, porque nós estamos declarando, né? Nós adoramos mais ao Senhor do que a nossa luta, do que a nossa dificuldade, do que o que nós estamos passando. O nosso Deus não é o nosso problema. O nosso Deus, né, é como fala, né, não fale do seu problema, né, não fale para o seu problema o que você está passando, não, ele não é o meu Deus, fala assim, você não é o meu Deus, mas o meu Deus é Deus de milagre, né, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus, né, então não fica falando o tamanho do seu problema, mas fale para ele, olha, o meu Deus é grande, o meu Deus é Deus do impossível, meu Deus é o Deus que me ajudou até aqui, ele não vai falhar, porque um dos nomes dele é fiel, amém? E o que aconteceu, né? Aquele louvor, aquela adoração do Senhor chamou a atenção de Deus, né? E Deus desceu, veio um terremoto tão grande, né? Mas não destruiu a prisão, né? O terremoto foi só até onde Deus permitiu.
Deus deve ter falado, terremoto, você vai lá naquela prisão, porque eu estou ouvindo um povo que me adora, um povo que me ama, um povo que, mesmo na dor, não perde o propósito, né? E o terremoto foi e só abriu as cadeias e só abriu a porta das prisões. E aqueles presos tinham ouvido, né, o louvor, porque muito louvor tem pregação, né? Eu já até contei aqui, né, irmã Genir, que lá no velório da minha mãe proibiram de pregar, então nós começamos a cantar e o louvor era uma pregação, né, e muitos ouviram, aleluia, né? Porque o nosso Deus não é o nosso problema, né? Nós não devemos ajoelhar e dobrar diante de Deus dos problemas, mas nós devemos nos ajoelhar e adorar o nosso Deus, porque tem coisa que é só Deus que consegue resolver. Nós não resolvemos chorando, nem arrancando o cabelo, nem nos entristecendo, né? Mas o nosso Deus resolve. Quando nós esperamos nele, quando nós buscamos ao Senhor a tempo de poder achar, ele fala que até no transbordar de muitas águas, estas a nós não chegarão, né? Então, o que acontece, né? Não fale do seu problema, né? Mas fale do seu problema, para o seu problema a grandeza de Deus, né? Então, quando não temos motivos, nós não vemos, Senhor, eu não tenho motivo hoje para louvar não, nem para adorar, eu estou triste, desanimada, eu estou sem forças, né? Mas aí nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, como o salmista olhou, aquelas montanhas, aqueles problemas, falou, da onde vai vir? Ah, Senhor, vai vir o meu socorro, vai vir do Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou, né? Porque o Senhor nunca me deixou na mão. Então, o carcereiro, de repente, né, ele ouviu aquele estrondo, eles estavam louvando, veio o terremoto, o louvor e adoração, né, na dor do sofrimento, atraiu um terremoto, abriu as cadeias e abriu as prisões, né? Então, quem é que estava preso? Era o carcereiro, não era Paulo e Silas. Paulo e Silas eram livres para louvar e adorar o Deus do impossível, e eles chamaram a presença de Deus pela adoração, né? Aí o carcereiro pulou lá para o meio e falou assim, que se matar. Aí Paulo gritou, não se mate, tem solução para a tua vida, hoje chegou salvação na tua vida, não é para se matar, né? Aí ele perguntou, senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Aí eles falaram, é que você creia no Senhor, que você e a sua casa serão salvos, né? Aí pregaram o evangelho, né? Pregaram o evangelho para eles, né? E 2 homens injustiçados, machucados, adorando a Deus, né? Eles moveram as regiões celestiais em favor daquele lugar. Aí todas as coisas cooperam para o nosso bem. Geralmente eu falo, o diabo é trompeteiro. Quando ele sabe que vai ter um milagre, ele faz de tudo para roubar nossa fé, nossa alegria, fazer a gente desistir. Mas não se esqueça, nós somos como o cedro do Líbano. Nós passamos muito tempo firmando as nossas raízes na terra. Quando nós achamos problemas e dificuldades, as raízes abraçaram a rocha que é Jesus Cristo, para que nós tivéssemos mais firmeza, mais força. Porque a palavra fala no Salmo 1 que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros. Ninguém vê da onde nós extraímos a nossa força. Ninguém vê porque que naquele calor, no verão, na sequidão, nós estamos florescentes, as nossas folhas estão verdes, nós estamos dando fruta e flores, porque a nossa raiz suga a água viva dos rios que estão perto de nós, e nós temos o rio da água viva que é Jesus Cristo. E quando nós precisamos, nós puxamos essa força do nosso Deus e Ele nos mantém em pé, Ele nos mantém firmes porque nós amamos ao Senhor, porque a nossa vida está firmada no Senhor, amém? O Senhor também nos compara com a videira, né? O ramo, os ramos
da videira, né? Nós estamos firmados em Jesus e a nossa seiva, a seiva do Espírito Santo é que nos mantém firmes e fiéis. Senhor, parece que essa luta vai me destruir, parece que eu não vou aguentar mais, mas de repente nós nos dobramos diante do Deus vivo e todo-poderoso, nós puxamos água da fonte da água viva que é Jesus Cristo, nós recebemos a seiva do Espírito e o Senhor nos levanta, amém? Glória a Deus, né? Então a oração, o louvor na dor, porque é fácil louvar quando nós estamos bem, né? Essa cadeira aqui, ela tem um puxador que sobe, quando você senta, ela vai descendo. Então, o que acontece, né? Louvar a Deus quando tá tudo bem é fácil. Agora, louvar ao Senhor na dor se transforma em adoração, né? É quando eu sempre lembro, né? Da uva, quando ela é espremida, sai doçura, né? A cana, quando ela passa pelo moedor, também sai doçura. Da uva sai alegria, né? Porque o vinho alegra o coração, né? Da cana sai doçura e da azeitona sai o azeite da unção. Sai unção da nossa vida quando nós passamos pela luta, louvando, adorando, né? Se transforma, o louvor se transforma. Muito boa tarde, Noemi, a Francisca, querida, Alessandra, a irmã Ruth, já cumprimentei, a irmã Genil também, né? A paz do Senhor, bem-vindas, queridas, né? Então, nessa luta, nessa dor, nesse sofrimento, Deus está tirando doçura da tua vida, Deus está colocando alegria no teu coração, porque Ele está com você, Deus está tirando azeite, porque você vai ser usado com unção, com poder, com autoridade. Você vai falar assim: olha, eu passei por aquele problema, eu passei por aquela luta, mas o Senhor me visitou com o renovo dos céus, com água viva, com azeite do Espírito Santo. O Senhor tomou a minha mão e me levantou e disse: não te assombres, não tenha medo diante de nada, porque o Senhor está contigo para te levantar, para te sustentar nessa situação e para você dar o testemunho. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor esteve comigo. E ontem que eu recebi essa revelação, né, de que o mar, Moisés tinha tocado no mar de um lado, mas sabe o que acontece? Deus começou a abrir o mar do outro lado. Então Jesus já está trabalhando em favor do teu milagre, ainda que você não veja. Eles não viam o mar aberto, eles falaram: ué, Deus mandou Moisés tocar no mar com um cajado e não aconteceu nada, mas estava vindo do outro lado o milagre. Deus estava trabalhando no milagre, aleluia. Deus estava abrindo aquele mar e a hora que chegou perto deles, que abriu, falou assim: não é que Deus abriu mesmo? Aleluia, né? Glória a Deus. Então o terremoto não destruiu nada, só quebrou as cadeias. Então louve, coloca louvor aí, aprenda a letra. No YouTube tem louvor com letra, canta, adora. Chega lá na sala do trono adorando ao Senhor, né? Porque a dor não pode ser maior que o propósito. Nosso propósito é adorar a Deus em todo tempo. O salmista falava: de manhã e de tarde eu vou adorar o Senhor. Daqui a pouco Davi falou assim: não, em todo tempo eu vou adorar, porque a minha vida depende completamente do meu Deus, amém? Glória a Deus, né? Então, qual foi o resultado, né? Deles estarem meia-noite chicoteados em Josué. Nós estamos pregando a palavra de Deus e nós apanhamos, né? Mas como é que nós reagimos diante da injustiça, né? Nós deixamos a justiça para o nosso Deus, né? E essa injustiça vai trazer glória ao nome do Senhor, vai trazer um testemunho, né? Vai realmente glorificar o nome do Senhor, porque quando existem grandes milagres, o inimigo se revolta, tenta fazer você parar, desistir, desanimar, mas não desista, persevere, leia a Bíblia, louve, adore, porque Deus é fiel, porque Deus já está abrindo o mar do outro lado, e quando chegar perto de você, você vai ver o milagre que o Senhor fez, amém? Então a nossa dor não pode ser maior que o nosso propósito, nenhuma dor pode nos parar, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, em nome de Jesus.
Jesus, porque o Senhor está à frente, né? Abrindo o mar, quebrando os ferrolhos, né? Abrindo as cadeias, e o Senhor ministrou o meu coração. Você está diante de uma prisão, você tem portas fechadas, louva e adora a Deus que o Senhor está nesse lugar, abrindo as portas e quebrando os ferrolhos, e toda aquela família foi salva e batizada. E com certeza o carcereiro, né, os presos ouviram o evangelho e muitos foram salvos porque eles ouviram o evangelho, né? Então que a gente não desista e não desanime nunca, né? Que nós sejamos como a árvore, como o cedro, né? Que cresce muito tempo para baixo. Todo mundo fala assim, que insignificante, mas a hora que você romper para cima, o cedro passa todas as árvores, 40 metros, ele tem beleza, ele tem perfume, ele tem a presença de Deus com ele. E o Senhor nos compara ao cedro do Líbano, né? Ele nos compara a essa árvore frondosa, né? Então, ele nos compara também, né, com a palmeira, né? Então nós somos palmeira e cedros, nós não somos murta, aquela árvorezinha, aquele arbusto insignificante. Nós somos palmeiras e somos cedros do Senhor, amém? Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, tão poderosa, tão linda. Senhor, faz de nós mesmos, Senhor, cedros, com a tua beleza, com o teu perfume, com a tua força, que nós sejamos madeiras mesmo, usadas, Senhor, para trazer vida àqueles que estão mortos, Pai. Em nome de Jesus, utiliza, Senhor, as nossas vidas, que as nossas raízes se aprofundem em Ti, e onde nós acharmos impedimentos, que nós possamos abraçar o Senhor, porque o Senhor vai ser a firmeza da nossa vida, a fortaleza da nossa vida. Abençoa de forma sobrenatural a cada vida, a cada lar, cada família. Liberta dos vícios, Senhor. Ó Deus, eu repreendo esse espírito da bebida. Eu repreendo, Senhor, toda a cegueira espiritual. Troca esse coração duro por um coração de carne. Senhor, faz de nós mesmo vasos de honra nas tuas mãos. Ainda que a tua presença, Senhor, ó Deus, incomode as pessoas, mas que nós continuemos a glorificando o teu nome. Usa a nossa vida, Senhor, dá-nos oportunidade para falarmos do teu amor. Em nome de Jesus, continua crendo no Senhor, dando bom testemunho, porque você, nós e a nossa casa seremos salvos, porque é promessa do Senhor, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer esse rosto glorioso sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que você veja a glória dele na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, amém.